Leandro, na sua opinião, quem foi Carlos Antônio da Silva Navega? Primeiro, queria agradecer você, Márcio, pelo brilhante projeto. E eu fico muito feliz em falar do meu pai, efetivamente. Assim, perguntar quem foi meu pai. Assim, meu pai, para mim, é um grande pai, avô, um grande líder familiar. E eu acho que ele conseguiu transmudar a ideia de liderança dele familiar para uma liderança profissional, institucional. Assim, meu pai, para mim, no Ministério Público, foi um dos maiores líderes da instituição. Foi um estímulo para mim ser promotor de justiça, porque naquela época de concurso a gente estudava muito. Eu tinha feito alguns concursos anteriores, cheguei a passar em alguns cargos, cheguei a ser delegado de polícia, advogado BNDES, estava fazendo a prova do MP junto com a prova da PGE, que eu estava passando, e esse estímulo do meu pai ter sido um expoente na instituição foi, para mim, um dos motivos de que eu ter ingressado na carreira. Então, acho que meu pai deixou história na instituição, foi uma pessoa sempre com muito posicionamento, mas sempre respeitava o posicionamento alheio. A gente até em casa, eu e ele, em diversas situações, não tínhamos o mesmo posicionamento acerca da política institucional. E ele sempre me respeitou, sendo na política institucional, sendo na atividade fim. As condutas que eu tive como promotor de justiça foram condutas que eu tive em razão do meu pensamento. E ele sempre respeitou: Leandro, você que é o promotor, a decisão é sua. Eu posso até discordar da sua forma de atuação, mas isso que é o mais importante no meio do Ministério Público, que tem independência. Então, o fato de ser seu pai, de eu ter um passado no MP, não vai influenciar na sua atuação. Meu pai sempre me mostrou isso, e eu acho que eu consegui estar nessa carreira e ter tido algum sucesso, não chego perto do sucesso que ele teve, foi em razão dessa... Calma, momentinho, você é muito novo ainda, né? Não sei se eu almejo também tanta coisa como ele foi, mas eu tenho certeza que ele teve uma carreira pautada na eficiência e na atuação com aquilo que ele amava, né? Papai amava o MP. Papai, da minha vida, eu nasci no MP e meu pai faleceu comigo dentro do MP. Então, meu pai, um dia antes de falecer, estava no órgão especial do Ministério Público. Então, ele amava aquela instituição e eu tinha certeza que ele só sairia dali expulso aos 75 anos. E, para mim, ele foi além de ter sido um líder familiar, foi um líder na instituição, e eu me espelho nele tanto no aspecto familiar como no aspecto profissional. Você poderia narrar, contar algum fato institucional na Amperj, onde seu pai foi presidente e foi diretor, na Procuradoria-Geral da Justiça, enfim, algum fato institucional onde ele tenha tido uma atuação de destaque? Assim, eu pensei muito nessa questão, porque assim, eu tenho uma vida no Ministério Público, uma vida infantil, que eu era um jovem, um garoto, eu participava da vida institucional como filho, e tenho uma vida como membro. Eu passei num concurso em 2013. E algo que me marcou muito... Você entrou no MP em 2013? 2003. Bom. Algo do MP que me marcou muito foi no meu ingresso na instituição. Eu não me esqueço disso, e eu sei que o meu concurso admira muito duas pessoas, meu pai e o Antônio Vicente da Costa Júnior, que era o procurador-geral à época. Eu lembro que nós tínhamos uma dificuldade muito grande em nomeação, era na época do governo Benedita Rosinha, e a atuação combativa do meu pai, o doutor José Augusto Guimarães, o doutor Antônio Vicente da Costa Júnior, enfrentando o governo do Estado, possibilitou que o nosso concurso ingressasse num período anterior a uma reforma administrativa que teria. Então, isso me marcou muito e demonstrou para mim claramente que o Ministério Público não é um órgão submisso ao poder executivo estadual. É um órgão independente, e isso acho que marcou não só a minha carreira, como diversos colegas que estiveram com a gente e necessitaram dessa atuação independente dos chefes que chefiavam a nossa instituição à época, e teve um efeito muito grande na nossa vida e na nossa carreira, porque
se eventualmente nós teríamos muito problema de nomeação, era uma transição do governo Benedito para Rosinha, não lembro exatamente quem era, mas nós tivemos que entrar com alguma medida judicial para que a gente conseguisse a nossa nomeação antes dessa reforma administrativa. O que a gente entrou, acho, com o pé direito, vendo que o Ministério Público não tem que ser submisso ao governo do Estado, e sim um Ministério Público independente. Meu pai teve uma participação muito grande nessa atuação. E na Amperge? Na Amperge, eu ouço falar dos meus amigos que meu pai era um grande líder institucional, especialmente no pré-constituinte, no anterior da elaboração da Constituição de 88, da importância do meu pai, do Fleury, dessas pessoas que ajudaram a criar o novo Ministério Público pós-Constituição de 88. Quem foi Carlos Antônio da Silva Navega? Márcio, é tão difícil falar de Navega em tão pouco tempo, dada a grandiosidade da história que ele deixou para o Parquet Fluminense. História de vida e história funcional. Mas eu vou procurar breve para fazer jus a toda a amplitude de atuação de Navega em nossas vidas dentro do Ministério Público Fluminense. Márcio, ao meu sentir e ao meu ver, Navega foi um dos maiores ícones da nossa instituição. Correto. Navega, ao longo de décadas, se notabilizou por uma luta incessante e intransigente, não só de nossas prerrogativas funcionais, como de outras tantas relevantes conquistas para o engrandecimento do Parquet Fluminense. Ele foi o responsável por alçar o Parquet Fluminense como destaque ímpar no cenário nacional, como um dos ministérios públicos mais vanguardistas em termos de implementação de infraestrutura e daquele bem-estar geral a todos os membros do Ministério Público. É lógico que esse trabalho do Navega foi precedido por outros que o antecederam, sim. Que também contribuíram para que ele, na gestão como Procurador-Geral de Justiça e antes até mesmo como presidente da Amperge, pudesse conquistar o que ele conquistou para todos nós. Tá? E eu diria que Navega imprimiu na sua marca pessoal de gestão, quer como presidente da Amperge, quer como Procurador-Geral de Justiça, uma paixão incondicional a tudo que fazia. Isso era uma marca registrada dele, né? Marca registrada. Ele foi um homem passional em tudo que fez na vida. Ele trouxe para o nosso Ministério Público toda a paixão, toda a vibração, toda a empolgação e toda a energia que ele sentia pela vida, imprimindo, né, dentro do seu mistério, esse amor e a todos conquistando, e a todos agregando, e a todos convencendo em partilhar com ele desse projeto ímpar. Então, essa talvez tenha sido a marca registrada para mim, que ingressei na carreira nos idos de 1983, e lá se vão nada mais, nada menos que 37 anos, né, de largas experiências, às vezes não tão boas, mas eu acho que o saldo é muito positivo. E eu devo, em muito... Eu vou fazer 43 anos de Ministério Público. Não é brincadeira, não. É uma vida que a gente traz. É uma vida. É uma vida, e é uma vida que, se você dissesse, você faria tudo novamente, faria. Faria, lógico, não cometendo alguns erros, mas a essência da escolha permaneceria a mesma. Entendeu? Então, eu acho que todos nós do concurso de 83... e eu posso ousar estar falando em nome de todos os meus colegas, quer na atividade, quer já aposentados, ele representou, como você bem disse no início da sua fala, uma liderança ímpar, como outros colegas, e me permita dizer aqui, Biscaia, sim, entendeu? Tantos outros, eu não vou nominar, por não pecar pela omissão, mas Navega, já que estamos falando do Navega introduziu esse espírito de liderança. E quando eu falo em liderança, não é subserviência. Quando eu falo em liderança, é justamente despertar em cada um de nós o amor e o orgulho de ser integrante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Você poderia narrar, Zé Augusto, um fato institucional na Amperj, onde ele foi presidente, na Procuradoria-Geral, ou em algum outro aspecto em que ele tenha tido assim, uma atuação de destaque, que ele tenha tido uma liderança, algum momento institucional, ou na Amperj, ou no Ministério Público, enfim? Foram muitos, mas eu me lembro, por exemplo, me lembro muito da famosa vigília cívica do MP, na época em que o MP estava sendo aviltado, menosprezado, diminuído. Pelo então governador Chagas Freitas, né? E, mercê da liderança do nosso saudoso colega Leôncio Vasconcelos, surgiu aquele grande movimento e o Navega ali se despontou. Se despontou com uma liderança que prometia e entregou o que prometeu. Quer dizer, foi ali que surgiu a liderança do Navega, que depois foi alçado à condição de presidente da Amperj, onde fez um belíssimo trabalho, e, posteriormente, a chefia institucional, Procurador-Geral de Justiça, e diga-se de passagem, foi o primeiro, se não o único, Procurador-Geral de Justiça que chegou nessa condição como promotor de justiça. Poucos se lembram disso. Ele era promotor de justiça. Isso dá amostra da liderança que ele tinha, tanto junto dos seus colegas, na intimidade da instituição, como até junto dos poderes constituídos. Foi o primeiro e único promotor de justiça que sentou na cadeira de Procurador-Geral de Justiça na condição de Procurador-Geral de Justiça. Isso mostra e dá o significado da figura ímpar que foi Navega. E ele, eu me lembro perfeitamente que ele, tanto na Amperj, que na época era uma instituição muito que tinha muito trabalho, que apresentava assim uma liderança do Brasil em termos de Ministério Público, a nossa Amperj, como depois, quando ele foi ser procurador-geral, tanto numa quanto em outra, os orçamentos eram muito apertados. Muito restritos. E ele era mercê da capacidade de trabalho dele e dos relacionamentos que tinha, que ele conseguia prover os recursos necessários para a MP. Foi ele, por exemplo, que plantou o embrião do sistema de informática no MP. Não sei se você se lembra disso. Começou com ele. Nos idos de final de 80. Por lá, final de 70, início de 80. Ele plantou o embrião do que hoje é a Secretaria de Informática. O que na época era uma coisa, um bicho de 7 cabeças, né? Exatamente. De igual forma, me lembro bem, ele como Procurador-Geral de Justiça, de como o Ministério Público do Brasil inteiro se valia dele na Constituinte, de seu relacionamento com o presidente da casa na época, Ibis Pinheiro, e do contato e da amizade que ele tinha com o doutor Ulisses Guimarães, que era o Brasil, a cabeça coroada, né? Político do Brasil, era figura coroada, que era presidente da Câmara, presidente do maior partido e presidente da República toda hora. Toda hora estava naquela cadeira, você se lembra? Lembro. E era através do Navega que o Ministério Público do Estado do Rio e do Brasil, muitas vezes, tinha acesso. Eu me lembro que o doutor Ibis Pinheiro, que, aliás, era colega nosso do Rio Grande do Sul, era promotor também, colocou um gabinete à nossa disposição na presidência da Câmara Federal para facilitar o nosso trabalho junto dos congressistas. E foi a partir daí que muitas conquistas nós conseguimos. Não há como negar, é um fato que está na história e aqueles que viveram e conviveram naquela época sabem da importância do Dr. Navega em todo esse desenrolar.
Você pode me relatar algum fato curioso, alguma história interessante, seja na esfera familiar, seja na esfera de amigos, seja na esfera institucional, alguma passagem interessante do Navega que você conheça? Aí eu também vou vincular esses momentos à minha pessoa, né? Porque eu participei diretamente desses momentos. Não são pitorescos e tal, mas são momentos que sempre demonstravam quem foi, né? Quem é o Navega. Né? O primeiro foi para a eleição do Conselho Superior do Ministério Público. Né? Teve uma eleição e ele me chamou, vamos concorrer e tal, para a gente fazer uma maioria lá no Conselho e tal. Eu nunca tinha participado assim, de uma eleição direta, né? Sempre tinha participado de eleições para associação e tal, mas sempre em chapa, né? Sim. Entrando em chapa. Que é uma coisa completamente diferente, Completamente diferente, né? Então, uma eleição de eu sair, né, em campo, pedindo voto e tal, eu nunca tinha feito, né? E ele me animou muito e tal, e acabou eu aceitando e concorri. No dia da eleição, 6 horas da manhã, a eleição começava às 10, né? Me liga o Maurício Elael, grande amigo também, amigo comum e tal, que era chefe da nossa Sumaia Elael. Isso, pai da nossa Sumaia Elael, né? Me liga às 6 horas da manhã. Hugo, cadê você? Eu falei, eu estou em casa, estou acordando agora. Mas como? Navega está te chamando aqui. Hoje é dia de eleição, rapaz. Você tem que estar aqui fazendo boca de urna. Assim. Eu falei, Maurício, 6 horas da manhã, eleição é 10. Não, rapaz, você tem que chegar cedo aqui, troca a roupa e vem embora. E realmente fiz isso. Logo que eu cheguei lá, a única pessoa que já estava lá fazendo boca de urna era o doutor Navega, né? Sim, como sempre. E outro fato assim, que me tocou muito, assim, no sentido da personalidade dele, do dinamismo, foi na época da Constituinte. Né? Nós íamos em grupos para lá e tal. Que foi um momento decisivo para a instituição. Né? Para a instituição, sem dúvida. Né? Foi onde aí a instituição ganhou fôlego. Né? Então, certa feita, nós fomos para lá. E pegamos o avião, fomos nós dois, e no dia seguinte marcamos no saguão do hotel para irmos lá para o Congresso. Né? Ele era muito bem relacionado, né, com deputados, senadores e tudo, então sempre facilitava muito o acesso, né, sim. às pessoas. Né? Aí chegando lá no Congresso, tinham 2 anexos, né, onde ficam os gabinetes dos deputados, né? Nós começamos pelos deputados. Né? Eu falei, Navega, nós vamos procurar quem? Qual deputado a gente vai procurar hoje? Ele virou-se para mim e falou, todos. Todos? Como assim, todos? 400 e não sei quantos. Quem tiver aqui, nós vamos falar. Eu falei, tá bom, mas nós vamos pegar o elevador, vamos para o último andar e vamos descendo pela escada, batendo em porta em porta. Né? Assim fizemos, né? Foi uma aventura, né? Uma maratona também, né? Uma maratona, né? Que felizmente deu certo. E ele, como eu disse, muito bem relacionado, era muito bem recebido pelos deputados e tal, todos faziam festa, né? Quando viam e tal. E isso facilitou muito o nosso processo de convencimento, né? Com relação às necessidades do Ministério Público nessa época. Né? O Ministério Público é uma instituição que cresceu muito nos últimos anos, cresceu bem, cresceu com a confiança popular e, se Deus quiser, há de crescer mais ainda, sem perder essa confiança do povo. Hoje o promotor de justiça é realmente uma pessoa em que principalmente os mais desassistidos confiam, né? E
haverá de prosseguir nessa luta.